Testando. Olá, boa noite a todas, todos e todes, as feministas de plantão. Vamos iniciar mais um Novembro com as Pretas do Feminismo Essencial. Eu sou Magnólia Carvalho, agradeço a todas, todos e todos que estão aqui, que vão entrar, que depois vão visualizar nosso vídeo. Hoje, mais uma vez, vamos conversar com uma convidada muito especial, onde vamos trazer essa pauta bastante importante, não só no mês de novembro, tá, gente? Em todo o ano, mas aqui no mês de novembro a gente fez uma homenagem a essas mulheres de luta maravilhosas, trazendo suas histórias para compartilhar conosco. E hoje eu pensei em conversar sobre o desafio da educação para mulheres negras no Brasil, né? Então, nossa convidada, estou esperando ela entrar aqui. Eu entrei um pouquinho antes, eu acho que eu entrei 1 minuto antes. Então, é um grande desafio, né? Pois a gente sabe o quanto é difícil a educação para negros, pobres, periféricos, e para mulheres negras é ainda mais complicado. A gente sabe disso, infelizmente. Então a gente trouxe aqui a Cristiane que mora no Espírito Santo e é de Niterói. Cadê a Cris? Cris, querida, cadê você? A Cristiane, que é pedagoga, professora, especializada em várias áreas de educação, vai trazer sua experiência para nós, falar um pouco do que ela acha que o Brasil deveria trazer em sua educação, né? Uma educação antirracista, uma educação que precisa, né, desconstruir esse racismo estrutural para que nossas crianças sejam valorizadas e se tornem adultos. Cadê a Cris? Ela tá entrando, gente. Coisa boa, tô vendo várias pessoas aqui. Oi, Cris! Já tô íntima, hein? Já tô íntima, já tô chamando de Cris. Somos Tudo amigos, bom, meu amor? Oi, jóia. quem é essa fofa aí? Essa é a Liz. Ai, aqui ó, uma negaiada danada, que parece um quilombo. Oh, coisa boa! Coisa mais linda. Ó, tava aqui apresentando, né, antes de eu entrar, falando um pouco sobre esse Novembro das Pretas que o Feminismo Essencial está trazendo no Novembro Negro, né, que em alusão ao Dia da Consciência Negra, mas que a gente precisa entender que não deve ser só no novembro que a gente tem que falar sobre isso e trazer mulheres de luta para falar das suas histórias. Então, assim, a gente fez essa série de entrevistas para homenagear essas mulheres de luta, mas a gente tem um compromisso sempre, o Feminismo Essencial tem um compromisso com histórias de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas. A gente tem um coletivo em que trabalhamos com a pluralidade das mulheres. Então, Cris, seja bem-vinda. Te agradeço muito ter aceitado meu convite para falar um pouco sobre o desafio, né, das mulheres negras na educação brasileira, né? Então, eu acho que deu uma travada ali, mas eu vou continuar falando. Então, eu te agradeço muito, tá? A gente falar um pouco aqui sobre esse desafio, né, que para mulheres já é difícil, para mulheres negras é muito mais, a gente sabe disso. Então, Cris, seja bem-vinda. É delay, gente? Tem que aceitar no site. Oi, tá me ouvindo? Então, assim, eu queria te apresentar... Travou. Cristina, segura ali.
Eu não sei se é o meu ou se Alguém é me o escuta? teu. Tá todo mundo te ouvindo, eu acho, porque não tá travado. Pode ficar travado para ti um pouco, mas pra gente tá normal. Vou fazer igual você, vou continuar falando então. Tá Muito bom, minha obrigada pelo querida. convite, a vocês, você e o bebê, a meus amigos que Obrigada. entraram, todos mundo me conhe... todas as pessoas me conhecem, sabem que não tenho problema nenhum em ser negra, mulher negra. As pessoas veem problema, eu não tenho problema nenhum. Algumas dificuldades. Mas é isso aí, né, Cris? A gente precisa mostrar, eu acho que eu sempre falo isso no feminismo essencial. A gente precisa dar a mão a quem mais sofre, né? Porque eu não posso travar uma luta a partir do meu privilégio, eu tenho que travar uma luta a partir da dor do outro. Então, a gente precisa enxergar isso aí para que caminhamos juntas. Eu queria te apresentar oficialmente, apresentar o teu currículo aqui, né, que é bem interessante. Gente, a Cristiane Correia Dias Ribeiro é natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente mora no Espírito Santo. Um beijo para o Espírito Santo, um beijo para o Rio, que eu amo os dois lugares. Pedagoga da Rede Estadual do Espírito Santo, professora, graduanda em filosofia, especializada em gestão, alfabetização, letramento, EJA e ciências da religião. Então, Cris, obrigada pela tua participação. Sei que vai ser muito. Vai ser uma pauta bastante interessante, né? Porque falar dos desafios da mulher negra no Brasil, a gente vai falar, continuar falando aqui durante a noite inteira, se for para falar de todos os desafios, né? Então, a gente está escolhendo um, um tópico por conversa e trazendo pessoas que passaram por dificuldades e desafios para chegar nesse patamar de educação, para chegar nesse currículo lindo que tu tens, né? Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à minha amiga Eliane Menezes, Eliane, que é uma companheira nossa aqui, que trabalha na Secretaria de Saúde. Ela é coordenadora da população negra, da saúde da população negra. E a Eliane, hoje, eu quero agradecer ao Condescom e as frentes de trabalho Macanudos e Aruanda, né, e a rede de saúde Afro, que eles adiaram a reunião para falar sobre o Dia da Consciência Negra para assistir nossa live. Então, assim, fico muito agradecida pelo apoio, né, pela gente estar caminhando juntos. Né? Obrigada, Eliane, obrigada aos movimentos negros daquele Rio Grande, tá? Então, mulher, fala um pouquinho aí da tua trajetória de luta, né, como mulher negra na educação. Fala um pouquinho da tua história para a gente conhecer. Então, quando eu penso em educação, eu penso desde criança na educação. Eu fui criada por pais negros, mãe não identificada como negra, não considerada como negra. Amo minha mãe até aniversário dela, que já está com Deus. Hoje é aniversário dela, mas já está com Deus, partiu, está na glória. Ouvi muito na minha infância: você não pode andar de trancinha, quando você for para a escola passar creme nas pernas e nos cotovelos, não ande de chinelo, porque a gente mora no bairro rico e nós não somos ricos. A minha mãe era auxiliar de serviços gerais, o meu pai era pedreiro, e meu pai sempre nos fez ver como pessoas cidadãs normais, sem preconceito. Aí, a partir daí, fui para a escola. Quem conhece sabe que nosso bairro é bairro de pessoas com condições, pessoas que têm condições, e eu não tinha condições iguais a deles. Fomos para a escola e eu pensava o quê? Por ser preta e pobre, tem que ser melhor duas vezes. Já parto do princípio que eu tenho que ser melhor duas vezes. Então, o que eu sabia fazer de bom, eu tinha que fazer muito bem feito. Estudei numa escola muito boa, onde meu sonho era dar aula nessa escola. Meus alunos até brincam: não tenho sonho melhor não, professora. O meu sonho era trabalhar nessa escola.
que é a escola estadual de Coqueiral, hoje Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Bit. Então, assim, tem muitas histórias de professores que lutaram e de pessoas que aprenderam. Eu aprendi que eu era negra e tinha que me aceitar negra depois da adolescência, porque até lá eu tinha o cabelo liso, chapado, ferro quente, tentando andar como os burgueses da minha época. Então, hoje eu entendi que eu tenho que ser eu. Na educação, quero ser professora, porque o que eu aprendi, eu quero ensinar. Só que muitos que me conhecem sabem que nessa fase da adolescência, para mim, não foi boa. Hoje eu entendo que eu aprendi com isso. Porque como eu não sabia me defender quando eu ouvia certos comentários, a macaca, preta, cabelo de pico, todo mundo espera que o negro vai cair na porrada. Eu sempre fui grande, mas não sei brigar. Né? Então eu respondia, eu era tida como uma menina malcriada, a menina desobediente, a menina que não quer nada. Mas era uma defesa minha. E hoje, como educadora, eu gosto desses meninos que não quer nada, esses meninos que são mal criados, esses meninos que tentam mostrar que eles existem. Como que eles existem? Com voz. E qual é a voz? Eles não sabem hoje, não entendem ainda como usar a voz que eles têm. Então, eu fiz com que eu fosse ouvida através do que eu sabia fazer de melhor. Então, eu tenho que estudar. Aí eu vim para a educação, me tornei professora, e hoje eu falo assim, eu gosto dos meninos que eram igual eu era, né? Que chamam a atenção, porque eles querem falar alguma coisa. Eu tive um aluno agora que no primeiro ano, que toda vez que a professora pedia para ele ler, primeiro ano do ensino médio, pedia para ele ler, ele fazia uma graça e era expulso da sala. Aí, suspensão, chamava o pai. Nós descobrimos que ele não sabia ler. Então, toda vez que ele era chamado para ler, ele fazia uma malcriação. E aí a gente conseguiu uma estratégia para trazer esse menino para a gente. Por quê? Ele já era à margem da sociedade. Sim. E aí a gente conseguiu trazer ele para a gente. E hoje eu falo, na educação, a gente não deve, quando o menino chega, tia, me chamou de negro, me chamou de preto, deixa para lá, não liga não. Então a gente deve ligar sim, a gente deve dar atenção sim e explicar. Você realmente é negro, a cor da sua pele é apenas diferente da deles, você não é menos importante, você é importante, você é lindo. Nós que conseguimos fazer parte da nossa cultura brasileira e explicar o que nós temos de bom, o que nós temos de bem, né? Não ignorar, porque eu fui aprender que eu era negra e que eu era importante depois de muito sofrer, morando num bairro rico e sendo pobre. Então, para mim, a educação foi de luta. Até hoje é de luta. Hoje eu sou pedagoga de uma escola estadual. Já passei por situações estranhas de questão de os gestores não estão na escola e eu, como uma parte da equipe gestora, está na escola. O pessoal fala assim, vai procurar a pedagoga que ela vai resolver. A pessoa passar perto de mim 3, 4 vezes e perguntar, cadê a pedagoga? Mas não me perguntar. E quando voltar, é você? Sim, sou eu. Posso te ajudar? Né? Hoje, assim, eu me vejo uma pessoa diferente. E ensino para meus filhos que eles são diferentes. Porque ninguém é igual a ninguém. Não é pela cor da pele, não. Que eu não me sinto inferior a ninguém. Trabalho numa escola, tem pessoas lindas, negras, brancas, cabelo vermelho. Nós somos tratados todos iguais. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Que todo mundo tem o seu valor. Às vezes, eu trabalho com uma pessoa que sabe muito de exatas. Eu não sei. Eu deixo bem claro que eu não sei. Mas eu aproveito para aprender, né? A gente não é 100% tudo. Nós somos diferentes. Eu tenho uma gêmea igualzinha a minha, aparentemente. Nós somos diferentes. Só a aparência que é igual. Então, a comparação de você ser branca e você ser negro, e você ganha menos, que você é inferior, existe. Racismo existe? Existe. Preconceito existe? Existe. Como lidar com eles? O que eu ensino para meus filhos, como lidar com eles? A minha filha tem cabelo black. Tá doido para aparecer aqui.
Então as Manda ela pessoas falam, vai aparecer para dar um pentear o seu tchauzinho pra cabelo. gente. Dá um tchau, Oi, minha filha. lindona! Quer brigar com ela, falou, oi, morena. Ela fala, eu sou negra. A minha mãe é negra e eu sou negra. Não se sente diferente de ninguém. Aí, o cabelo dela é black. Quantas vezes ela já ouviu? Vai pentear o cabelo, amarra esse cabelo pra sair. Ela fala, o cabelo é meu. Você tá achando feio? Eu tô me sentindo maravilhosa. Isso é que importa. Então, a educação, ela começa de casa. Nós, na escola, nós facilitamos o processo, né? Nós somos educadores. E na educação, eu acho que o que a gente tem que falar? Foi o que você falou. A gente não tem que ter um dia de consciência negra. A gente tem que ter dias de consciência. Temos que ter consciente de diversidade, branco, preto, indígena, quilombola, religiões, tudo, tudo. A gente tem que ser tolerante e ter empatia. Porque às vezes eu não gosto, mas eu não sei o que a outra pessoa está sentindo. Um comentário pode abalar uma pessoa, porque a gente nunca sabe o que a pessoa está sentindo, né? Sim. A gente pode falar com a pessoa um bom dia, mas mais ou menos um bom dia, a pessoa se sentir ofendida. Então a gente tem que pensar muito. Porque pessoas somos pessoas. Então a gente tem que se respeitar, independente da cor ou da raça. É aquela coisa, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, em primeiro lugar, né? Porque não é fácil ser mulher negra no Brasil, não é fácil ser mulher no Brasil e nem no mundo, e muito menos ser mulher negra, ser mulher periférica. A gente sabe que é difícil, sim. A mulher negra, ela está na base da pirâmide, né? Numa pirâmide onde vem homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Então, até dentro do próprio movimento negro, a gente sabe que existe o preconceito, o machismo, porque a mulher negra é aquela coisa, ela está na intersecção. Ela sofre o machismo e ela sofre o racismo. Se ela vai para o movimento negro, se ela vai para um movimento onde ela quer lutar contra o racismo, ela sofre o machismo. Se ela vai para o movimento feminista lutar contra o machismo, ela sofre racismo. Então, assim, ela fica nessa intersecção, ela sofre as duas coisas. Né? Então, eu acho que a educação é que salva, né? Com certeza. Muitos homens veem mulher negra como objeto sexual. Somos linda mesmo, arrasamos. Mas existem essas pessoas que veem a mulher como objeto sexual. Queria ter, mas não queria andar com ela na rua. Quero só para ter um momento. Existem negros que não se aceitam negros, né? Por preconceito. Então, o preconceito, ele existe. O que a gente tem que fazer na educação é tentar minimizar, porque ele existe. Né? Hoje eu, sim, sofro preconceito a todo tempo. Só que hoje eu sei como lidar com isso. Eu tenho pena e tento ajudar aquelas pessoas que não têm. Eu tenho uma amiga, Ana Paula Rocha, que ela fala bem assim, meu irmão, tadinha, ela falou uma vez, meu irmão, coitado, ele é negro, gay e de religião de matriz africana. Imagina que sofrimento. E realmente, é isso Sim. mesmo. Né? É complicado você se posicionar hoje. Mulher, então, foi o que você falou, tá difícil ser mulher no Brasil. Em relação à hipersexualização, né, do corpo negro da mulher, isso é uma coisa bem característica do Brasil, né? Desde a época da colonização, onde as mulheres todos eram escravizados, mas as mulheres, além de sofrer a escravidão, ainda sofriam a hipersexualização e o poder sobre o corpo dela, né? Então isso vem até os dias de hoje. Semana passada a gente fez uma live falando também sobre o desafio, né, de ser mulher negra no Brasil. E a gente eu falei isso com a companheira Jocely, que tem uma escritora negra que eu gosto muito, que é a Lélia Gonzalez. E a Lélia Gonzalez foi uma das primeiras feministas que falou, além do machismo sofrido, né, falou
sobre a hipersexualização da mulher negra, porque o movimento feminista negro dos Estados Unidos é diferente do movimento feminista negro do Brasil, porque a gente tem um agravante, né? A gente tem um agravante da hipersexualização dos corpos, né? Então, assim, eu tava vendo alguns dados, né, e vi que realmente os dados da educação, né, só apontam que as trajetórias de meninas e meninos negros, né, na escola, o acesso, a permanência, o desenvolvimento, e todo o desenvolvimento escolar são impactados por essas desigualdades sociais, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, assim, ou pela ausência, ou pela ineficiência, ou insuficiência de políticas públicas, né, no combate ao racismo e ao sexismo, a gente passa por isso. A gente sabe que é difícil ser uma criança negra na escola. Então, assim, a evasão escolar é muito grande no percentual negro. É muito grande porque é difícil, né? É difícil. Tua filha vai para a escola e ela é humilhada, ela é enfrentada, né? Enfrentada por tudo que ela faz, por tudo que ela é. Se ela é empoderada, querer usar o seu cabelo do jeito que ela quer, ela é chamada a atenção. Então, assim, eu acho que a educação, né, tem que iniciar, a gente tem que iniciar desde as primeiras séries. Desde de pequeno, né, o Brasil precisa realmente entrar com uma educação antirracista muito forte, porque lá na frente a gente vai fazer dessas crianças vítimas sociais, né, vítimas da sociedade. A gente vê o quanto os presídios estão aí lotados de pessoas negras. Mas por quê? Porque essas pessoas negras, elas já vêm sofrendo desde a época desde a época da escravidão, né? Que elas vêm ser marginalizadas, que elas vêm perderem os seus direitos, então nunca tiveram direitos, e isso gerou hoje na maior desigualdade social que o Brasil tem. Eu acho que deve-se ao racismo, né? Todas as desigualdades do Brasil sociais deve ser o racismo, com certeza, sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu faço na minha prática pedagógica, quando eu trabalho com séries iniciais, quando a gente dá um desenho para eles pintarem, eu sempre pinto junto. E eu sempre pinto, se tiver uma criança, uma pessoa, com lápis de cor preta. Eles falam, tia, por que preto? Porque essa cor me representa. Aquele lápis de cor pardo lá, sei lá que cor que é. Que chamam cor de pele, né? Cor de pele. Aí eu falo assim, tia, vou pintar cor de pele. Eu falo, então, a cor da tia não é essa cor. Ou eu pinto de marrom, bem forte, ou eu pinto de preto. A tia se vê nessa cor. Tia, Aí eu pinto junto com eles. Por quê? A gente não é representado em livros de escola, a gente não é representado em mural de escola, a gente só é representado no dia 20 de novembro. Então, a gente não conhece, eu brinco assim, eu vi um padre negro, dificilmente a gente vê um médico negro. Eu falo com eles, eu quero ver vocês, aonde vocês estiverem, estejam fazendo, o que vocês fizerem com excelência, seja arrumar uma casa, seja ser médico, seja ser engenheiro, seja ser pedreiro, vocês vão ser o melhor de vocês. Porque ninguém espera nada de aluno preto e pobre de escola pública. Vocês vão fazer a diferença. Então eu falo sempre com eles, quem me conhece sabe. Entrou a Lívia aí que usa o cabelo black, muita gente fala do cabelo dela. A Rosângela, comadre da minha irmã, negra, gorda, se ama, é linda. Né? Tem o Rian aí que é grandão, meu sobrinho que entrou também. Então, as pessoas ficam olhando, nosso andar já é diferente. Tem até um padre Marcelo Negro aí, muito bonito, amigo da minha irmã. Então, assim, a gente tem que se representar, a gente tem que se ver, e a gente tem que falar que nós temos vozes, nós somos importantes, independente da minha profissão. Eu acho que da escola, do vigia, as meninas da limpeza, a direção, todos são importantes. Eu achei um fato legal que nessa época de pandemia,
eu tentei alcançar os alunos que não têm internet. Porque quando virou a pandemia, tudo aula online. E aquele menino que não tem internet, não tem celular, que a mãe Exatamente. trabalha fora com o celular na mão, quando chega tem 5 filhos para fazer atividade. Eu falei, gente, eu sou pedagoga hoje, mas eu tenho 2 filhos na escola e só eu tenho celular. Eu tenho que chegar em casa, dividir com eles. Então, eu me vejo neles. Né? Tem gente que cresceu e esquece que foi criança. Tem gente que sempre nasceu rico. Então, eu vejo que eu tenho empatia, eu me coloco no lugar dos meninos. Imagina a mãe chegar em casa cansada, querendo ver as coisas. Celular é uma coisa particular. Então, eu consegui com que os meninos fossem à escola, a gente imprime dias antes, entrega para eles depois. E muito interessante que os meninos iam à escola, em vez de eles procurar os professores, eles procuravam as meninas da limpeza. Ah, deixa eu ver tia Wanda, deixa eu ver tia Penha. Eu achava assim, muito legal, porque elas fazem parte do corpo docente da escola, elas fazem parte da instituição, elas não são vistas como a menina da limpeza, vamos sujar para elas limparem, não. Elas são muito queridas. Então, assim, eu vejo que nós temos que fazer a diferença. A educação não é só dentro da escola, a educação é fora da escola também. Né? Tem algumas Isso, com perguntas certeza. aí, a hora que você achar que você deve responder. Eu tô vendo aqui, quero deixar um beijo para todo mundo. Tem muita gente aqui te mandando beijo, te elogiando. A Eugênia tá aqui, beijo pra Eugênia. Tá fazendo Minha pergunta, amiga GG. Eliane. Eu vi. Minha amiga Eliane. A pergunta dela tá no meio daquela que eu vou te fazer daqui a pouco, né? Aí dá pra gente juntar. Uhum. A Eliane Menezes, que entrou depois do meu agradecimento. Um grande beijo, Eliane, pelo teu apoio, né, à nossa live. Muito obrigada. E a todos que estão aqui. Então, assim, realmente, a gente fica pensando, né? Pensando. Essa pandemia, ela revelou realidades que ficavam escondidas, né? Que ficavam escondidas, porque a criança vai para a escola, um tem celular, o outro não tem, um leva para a escola, o outro não tem. Mas, assim, era uma coisa que, na escola, principalmente na escola pública, era uma coisa normal, né? Nem todos terem, ou um tem, outro não tem. Mas aí agora escancarou a desigualdade social, escancarou de uma maneira que a gente vê. As pessoas não têm internet, as pessoas estão lutando para sobreviver, principalmente os informais. Como é que vai ter dinheiro para pagar a internet? As pessoas, às vezes, têm um celular na casa, e é um celular simples, que não pega essas redes sociais. Então, assim, essa pandemia, ela escancarou mesmo as desigualdades, ela jogou na cara da sociedade a desigualdade social, a gente vê isso. Eu fico muito preocupada com o destino da educação brasileira, porque o meu filho estuda aqui, eu estou morando em Rio Grande, eu moro em Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, e meu filho assiste aula todos os dias. Ele estuda numa escola particular aqui que tem aula, tem um sistema legal, tudo ótimo. Ele vai conseguir aprender, não 100%, mas ele vai conseguir. E as crianças que estão da municipal e das escolas estaduais que não estão tendo nada? E que quando tem aula, 10% da turma consegue participar. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai aumentar ainda mais essa lacuna entre a escola pública e a escola privada? Vai aumentar ainda mais essa diferença, né? O que vai ser, né? Porque, assim, as pessoas estão preocupadas com seus umbigos, estão preocupadas com meu filho. Eu não estou preocupada só com meu filho. Se meu filho tiver que repetir de ano para que as escolas se igualem numa educação geral, eu quero que ele repita, mas eu quero que a gente diminua cada vez mais as desigualdades, não aumente. E essa pandemia mostrou isso, escancarou isso, né, no Brasil. A gente sabe que quem mais está sofrendo é a mulher pobre, negra, periférica, porque a maioria das profissões de linha de frente são regidas por mulheres, majoritariamente, né? A gente sabe, enfermagem, atendente de farmácia,
empregada doméstica. Então, as mulheres estão sofrendo mais. E as periféricas, então, muito mais. Então, a gente fica prestando atenção o que será da nossa sociedade depois que tudo isso passar. Vai virar um caos. E a educação, então, eu fico apavorada só de pensar, Cris. Então, a gente não tem uma receita, né, para a educação. A gente tenta minimizar e ensinar que esses meninos consigam se defender desse massacre, porque vem um massacre, né? Eles vêm, assim, a sociedade vem atropelando todo mundo. Com a pandemia, cada um teve que se virar como pôde. E a gente tem que diminuir essa desigualdade social, estudando, se capacitando, buscando conhecimento, porque partir para a ignorância não vai resolver, que é o que eles esperam que as crianças... Por que a criança briga na escola? Muitas crianças do ensino fundamental brigam e vai para a coordenação. Chama a mãe, porque seu filho xingou o outro. Mas quantas vezes meu filho reclamou que a menina pegou o lápis dele? Quantas vezes meu filho reclamou que puxavam o cabelo dele? Quantas vezes falaram que o cabelo dele era de bombril? Entendeu? Aí, quando o negro se defende, ele se defende porque ele não aguenta mais, entre aspas, não estou generalizando. Né? Aí ele parte para a ignorância porque ele está cansado de falar. O padre Marcelo aí até escreveu, eu estava olhando uma obra na igreja hoje, uma pessoa não me conhecia, perguntou se eu era pedreiro da empresa que pegou a obra. Qual é o problema se ele fosse? Sim. Ele era o padre da igreja. Qual é o problema se ele fosse? Nossa, você é pedagoga? Sim, sou pedagoga. E se eu fosse a menina da limpeza da escola? Qual é o problema? Então, eu aprendi com a minha mãe, na sabedoria dela, que eu teria que estudar. Porque pobre eu já nasci, não? Então tinha que estudar para eu ter o que eu queria. Se eu quisesse conviver na sociedade que eu estou hoje, eu teria que estudar para poder pagar as minhas coisas. E comprar e ter um nível mais ou menos parecido. Não desejo muito para mim, não. Desejo felicidade só. E respeito. Sofro vários preconceitos. Eu não quero que ninguém me pague dinheiro eu processando, não. Eu quero ser respeitada aonde eu passar. Eu quero poder andar de cabeça erguida e ser respeitada. Ser uma pedagoga de respeito, ser uma mãe de respeito, ser uma professora de respeito. Ensino meus filhos não ultrapassarem o limite deles. Aprender que eles são negros, sim, não são diferentes. E ouvir. Ouvir. Se caber. Se couber uma resposta para a pessoa, responde. Uma vez eu fiz a festa da minha filha de 7 anos e chamei os coleguinhas da sala dela. Tinha uma menina que falava 4 idiomas com 4 anos. Aí essa menina, inteligente, que só, virou para... E eu, gorda, negra e gorda. Eu e minha irmã juntos. Aí, onde eu passo, todo mundo me vê, porque eu sou espetaculosa. A menina falou para todo mundo assim, nossa, Isali, a sua mãe é preta. Aí a Isali falou assim, minha mãe é preta. E continuou brincando. Aí minha sobrinha falou assim, você viu, tia, que ela falou? Eu falei, ela não contou mentira, não, eu sou preta mesmo. Então, pra Isali, sua mãe ser preta, ela ser negra, o cabelo dela ser afro, black, ela não tá nem aí. Ela não vê problema quanto a isso. Ela se entende, ela se respeita, ela cuida do corpo dela, ela respeita o outro que não tem um cabelo black, que tem um cabelo liso. Então, eu quero que ela respeite a diversidade, pessoas diferentes e opiniões. A pessoa pode questionar que o cabelo dela é feio e ela se defende assim, é feio para você, mas para mim é bonito. Eu me sinto bem assim. A minha irmã brinca com ela que ela anda toda colorida, né? Não pode usar roupa estampada com roupa colorida. Ela fala assim, eu gosto de me vestir assim, tia. Eu me sinto feliz. Aí ela fica feliz, né? A gente tem que... Não adianta eu querer vestir uma moda se eu não tô bem. Né? As crianças, às vezes, elas estão sendo ingestadas. Em casa mesmo, eu tinha roupa para vestir, sandália para sair, chegar no lugar, sentar, ficar caladinho e só receber. Porque minha mãe não teve essa sabedoria de me explicar que eu era diferente, mas eu era uma pessoa que deveria ser respeitada. Né? Ela sempre falou, vocês são diferentes, vocês não podem andar assim. Aí a gente não aprendeu, fui aprender na adolescência, a não alisar mais o cabelo, a usar minhas roupas que eu queria, ouvir músicas que eu queria. Na verdade, Cris, eu fico pensando assim, que isso dos nossos pais,
Assim, eu me intitulo como negra da pele clara. Uhum. Já meus irmãos já são mais escuros. Meus irmãos têm a sim. pele mais escura. Então, assim, eu acho que isso era uma defesa dos nossos pais, né? Eles aprenderam assim, eles aprenderam que o negro na rua descalço era o malandro. O negro tinha que sempre andar com documento. Isso. O negro tinha que estar arrumado, porque... Então, assim, são coisas que na cabeça deles, eles aprenderam dessa forma, né? Então, era uma forma de defesa para nos defender da violência do mundo, né? Então, assim, eu até entendo. E acho muito bom esse novo modelo de sociedade que nos ensina a cada dia. São crianças, adolescentes, jovens, muito empoderados, muito ativos na sua militância, que nos mostra a cada dia que esse pensamento retrógrado tem que continuar lá atrás. Né? Realmente, a gente precisa respeitar a diversidade, ninguém é igual a ninguém. Né? O que a gente precisa é de uma sociedade igualitária, mas as pessoas são diferentes. A gente precisa respeitar isso, né? E antes de respeitar a diferença, a gente precisa respeitar que o negro sempre sofreu em todo o mundo, no Brasil principalmente. Então a gente tem uma sociedade escravocrata, né? Colonizadora. O negro e o índio sofrem até hoje. Tem a Carolina de Jesus, tem várias frases onde ela diz que o negro ele só é livre depois que ele morre. Porque é uma perseguição, é triste, mas né, a gente pensa... Então, assim, se a gente não se branco, indígena, loiro, ruivo, amarelo, homem, mulher, trans, se todos nós não nos unirmos para criar uma sociedade antirracista, não se envolver nessa luta, a gente não vai ter uma sociedade antirracista, a gente vai ter uma sociedade racista durante muito tempo, porque é muito fácil você oprimir o outro, né? É muito bom. Essa pirâmide mesmo do Brasil, onde o homem branco está lá no topo, isso é verdade. Né? Isso é verdade, a gente vê isso no dia a dia. Quantos médicos negros você já foi? Quantos professores negros você já teve? Então a sociedade precisa fazer essa reflexão. Será que não é estranho? Por quê? Por que eu nunca fui no médico negro? Eu tenho 41 anos, eu nunca fui no médico negro. Eu nunca tive um professor negro. Eu acho também não. Professor, eu nunca tive um professor negro. Eu nunca tive um professor negro. Então, assim, minto eu. Eu tive um professor substituto na faculdade durante pouco tempo, que era negro, mas muito pouco tempo. Os meus professores, os oficiais, não eram negros. Então, assim, como é que a gente não consegue... Como é que a sociedade não acha estranho? Como é que tu não acha estranho tu chegar no... Eu já começo a enxergar dessa forma. Eu chego num lugar, todo lugar que eu chego, eu começo a contar quantas pessoas negras tem. Eu acho que isso é um exercício para todo mundo da sociedade, né? A gente precisa ficar pensando nisso. Por que não tem negro aqui? Por que a gente vai na Câmara dos Vereadores? Quantos negros tem ali representando a população negra? Gente, nós somos mais da metade, os negros são mais da metade da população brasileira. Como é que tu entra numa Câmara de Vereadores com 26 vereadores e não tem um negro? E tu não acha estranho? Como é que tem uma relação num plano, digamos, eu não vou nem falar pelo SUS, eu estou falando num plano de saúde. Tu tem um livro com 30 médicos, não tem um negro. Então, assim, essa reparação, ela precisa ser feita, a gente precisa entender e precisa se perguntar todos os dias. Não é normal, alguma coisa aconteceu. Por que onde é que estão esses negros? Né? Esses negros estão aonde? Estão tentando sobreviver. E as pessoas não conseguem entender isso. Né, Cris? Então, assim, ver uma mulher assim, empoderada, que acadêmica, que lutou a vida toda, que está aí com um currículo maravilhoso, é muito emocionante, tá? É muito bom te ouvir, porque no Brasil existe um mito de que mulheres negras não são filósofas. Não existe filósofa negra, não existe mulher negra inteligente. E a gente sabe que não é assim. Existe. Né? A gente sabe que tem um monte de mulher intelectual,
intelectual aqui no nosso país e que eu queria te perguntar uma coisa. Quais foram os maiores desafios, tá, para ti, como mulher negra, na tua formação acadêmica? É isso que você falou, eram poucas, e era eu me ver como professora negra, num bairro politizado, de pessoas que tinham dinheiro. Na faculdade, eu tinha mais negros e uma indígena, até que saiu, nem terminou, que ela foi fazer nutrição. A minha dificuldade era me ver ali e querer fazer diferença. Eu pensava, o que eu posso fazer diferente? Porque eu sofri no fundamental, tendo que me procurar e me achar em algum lugar, me encaixar em algum lugar, porque eu não me via, né? Eu era a menina rebelde, Manilson até falou, e a menina respondona. Então, o que eu podia fazer para conseguir alcançar esses meninos que ninguém queria? Esses meninos que não queriam aprender, que não queriam ficar sentados. Porque no meio desses meninos tem muito menino inteligente, só não consegue se expressar. Meu maior desafio era ver o que eu podia fazer diferente. O que eu podia fazer para melhorar e diminuir, entre aspas, o índice de reprovação. Não digo de nota, não. De reprovação, de aceitação. O menino vai apresentar um trabalho, ele quase não consegue ir lá na frente, porque ele já se vê diferente. Vai fazer um trabalho em grupo, ninguém quer fazer com ele. Por isso que eu aprendi a jogar vôlei, a handball, futebol, basquete. Eu queria ser a melhor. Então, na hora de escolher o time, eu era a primeira. Porque o que eu queria fazer, eu tinha que me dedicar. Porque pela roupa, pela marca, pela canela russa, por estar com o cabelo cheio de trança, por estar suada, isso aí eles já estavam me vendo. Então, eu nunca ia ser escolhida. Né? Então, o pouco que ela tinha, ela me deu tudo que eu podia ter. O que eu podia ter. Não é tudo que eu queria. Hoje a gente erra porque dá para o nosso filho tudo que ele quer. Não tudo que ele precisa, né? Então, assim, parece que não, mas minha mãe me ensinou com muito limite. Apanhei muito, se bobear, apanha até hoje do meu pai. Mas a gente tem que aprender. O meu pai hoje, ele se vê negro. A minha mãe, ela não se via negra de negra. O meu filho é negro de pele mais clara, né? Mas ele se vê negro. Aí eu falo, falo pra minha filha, por que você se vê negra? Ela fala, por olhar você, né? Minha mãe, e o que você se autodeclara negra. Aí eu brinco com ela, minha filha, é só olhar o cabelo, olha o cabelo que você vai saber. Então, assim, ela é muito feliz por ser negra. Não tem problema com ela em escola e nada. Ela nem me conta nada porque ela sabe que eu vou entrar doído, né? Doído. Eu passei por uma situação há pouco tempo aí, que eu entrei numa sala da escola do meu filho que ele estuda, tinha uma documentação em cima da mesa, aí a pessoa saiu, quando voltou achou que eu tinha mexido na documentação. Ignorante ela, porque a documentação era do meu filho, tudo que ela tinha eu também tinha. Falei para ela, vamos conversar de pedagogo para pedagogo, tem alguma coisa acontecendo. E eu percebi que ela estava com preconceito comigo, né? Qual era, se era financeiro, se era racial. Ela vai me responder isso daqui uns dias, ela vai me responder o que ela pensou. Então, por ser negro ou por ser branco, o dinheiro que você tem no bolso, a roupa que você veste, a marca, não quer dizer nada. Né? Eu conheço muita gente que tem dinheiro e que anda de chinelo. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro e anda com roupa de marca. Então, eu acho que o que nos define são as nossas atitudes, são o que nós fazemos, do jeito que nós vivemos. E eu, na educação, eu tento diminuir. Eu tento fazer projetos sociais, eu tento buscar pessoas que me ajudem. Por exemplo, eu fiz um projeto no presídio. Aí todo mundo, nossa, você vai fazer o que no presídio? Eu falo, vou tomar café. A gente faz um projeto, por quê?
eu fui pedagoga lá e eu falo, eles vão pagar pelo crime deles com o Estado. Eu estou aqui para diminuir o índice de analfabetismo, com que eles possam aprender. Eles estão privados de liberdade, eles não estão privados de educação. E você olha, realmente, como você falou, muitos negros lá dentro. Muita gente que não sabia o que fazer, preferiu roubar. Não é justificativa. Mas a gente vê que andando na rua, eu brinco aqui, e meu lugar é pequeno. Quando eu saio de casa, minha carteira de motorista está no bolso, minha identidade está comigo. Porque eles já vêm achando, se está eu em um branco, que eu sou errada. Então eu tenho que provar para eles que eu estou certa. E o negro hoje no Brasil é isso aí. Você tem que provar que você não é criminoso. Provar que você não está errado. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Estudando a gente consegue. A gente sabe, eu acho que foi a Miriam que falou ali, né? Eu sou negra da pele clara, mas isso não me impediu de sofrer racismo. A gente sabe que todas nós sofremos, todos sofrem, mas assim, o que a gente, infelizmente, a pigmentação, né, da nossa pele, de uma certa forma, também é um diferencial entre nós mesmos. Porque, assim, uma pessoa negra de pele clara, do lado de uma pessoa negra retinta, com certeza as pessoas não a enxergam como negra. As pessoas a enxergam como uma clarinha, uma moreninha. E se entra as duas pessoas num supermercado, os olhares vão para a negra retinta, vão para o negro retinto, porque realmente, e infelizmente, quanto mais melanina, mais preconceito você sofre. E a gente sabe que é verdade. Né? Mas que não vamos todos sofrer. Mas a gente sabe disso. A gente sabe que quanto mais melanina, mais preconceito sofre, mais racismo sofre. Né? Então, assim, eu estava vendo, né, o que os movimentos feministas negros fizeram para ajudar as mulheres. Então, uma das conquistas, né, foi a Lei 10.639, né, que para valorizar a cultura da população negra. Na educação, temos essa lei, né, que determina os parâmetros para o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira nas escolas, das redes públicas e privadas. Mas sabemos que essa lei, ela só é cumprida no novembro. E, infelizmente, é a realidade. São muito poucas as escolas que se dedicam a isso, né? Porque se a gente procura nos livros de história, a história é contada pelo outro lado. A história é contada pelo colonizador. Né? Eu vejo aqui, eu pergunto a meu filho, eu sempre perguntei a ele qual dos professores dele fala sobre a cultura negra, sobre a cultura afro, e são muito poucos. Sempre que eu pergunto, ele me diz o professor de artes e o professor de educação física. Porque o professor de educação física fala das artes da capoeira, né? Capoeira. Aí o professor de arte já fala da música, né? Já vai. Então, assim, religião de matriz africana é demonizada. Nem pensar. É demonizada, né? E é uma religião como todas as outras, que na verdade eu acho muito, muito interessante, porque a cultura é a história do negro contado numa religião. E não se é falado, né? Demonizado totalmente. Então, assim, a disciplina de história não abre o livro está sendo contado pelo colonizador. A disciplina de geografia não fala das estatísticas negras. Então, assim, é complicado. O professor ele tem que ser muito insistente, muito, sabe, para conseguir e para ter essa força de vontade de trazer a história e a cultura afro para dentro da sala de aula, né, Cris? E tem professor que não tem conhecimento. Tem professor que, mesmo no dia 20 de novembro, vamos fazer alguma atividade de consciência negra? Bota um menino para jogar capoeira e faz um desfile afro. Aí esquece. Geralmente, quando eu estou coordenando, eu sempre peço para pesquisar.
negros, personalidades negras de nossa comunidade. Porque quando se fala em negro, Lázaro Ramos, Só Camila aparece os Pitanga, artistas, né? só os artistas. Eu falo, gente, nós temos pessoas em nossas comunidades que são, assim, melhor do que esses artistas da televisão. Pessoas que lutou, que conseguiram vencer. Na comunidade que eu trabalho, tem um rapaz que ele tem pouca leitura. Hoje ele é um homem que tem quase mais dinheiro da comunidade. Trabalhando. Meu sonho é que esse homem dê uma palestra na minha escola, mas ele tem vergonha. Então, vamos estudar ele. Pessoas de nossa comunidade de sucesso. Personalidades negras de sucesso. Eu tenho professores negros que falam com tanto amor, porque você tem que falar que você se sente importante e que é bom ser negro. Porque só falar que é preto, existem cores brancas, negras, pardas, minimizar, as pessoas não sentem que isso é importante. Então, nós devemos passar para os nossos meninos, filhos, alunos, pessoas que a gente conhece, que existem pessoas diferentes por causa do tom de pele. Como existem pessoas diferentes no tamanho, o cabelo é diferente, para tentar diminuir, para que esse risco, porque gera violência. Muitas pessoas batem, muitas autoridades abusam do poder, muitos meninos entram para o tráfico, a marginalização, como defesa disso, né? E eu fico pensando, hoje as mães têm que se dividir entre ser mãe, dona de casa, professora e trabalhadora informal ou trabalhadora em empresa. Então, quando eu chego em casa, eu me vejo assim, cansada, e o menino quer tempo, quer carinho, né? E a mãe, às vezes, ela não tem essa sabedoria e esse tempo e nem esse físico forte, essa garra para conseguir pegar o menino e falar, agora eu sou sua, meia hora só sua, meia hora sem celular, vamos conversar? Como é que foi na escola hoje? Seus amiguinhos, como é que foi a aula? Né? E como diz Maria Eugênia, explicar para o menino que ele é gente, que ele tem que ser respeitado, como isso deveria ser óbvio. Né? Explicar para o menino que por ele ser negro, ele não tem que ser o último da fila, né? E contar a história como foi de verdade. Pedir os meninos para contar o que eles sabem, o que eles veem de importante. Valorizar quando o menino levanta a mão e quer contar o que aconteceu com ele. Né? Às vezes o pai não escuta, os meninos, nossos alunos, confiam muito nós como educadores para um conselho, com uma palavra amiga, porque às vezes a mãe está tão assim que o menino fala, mãe, me chamou de preto, que eu estava russo. Porque os meninos gostam de brincar, gostam de sair, gostam de jogar bola, e soa mesmo. Aí, menino, não liga não. Gente, vamos ligar, vamos dar atenção, né? Vamos nos oportunizar, participar de roda de conversa. Eu fazia roda de conversa com os meninos. Eu pegava nossos professores para falar, eu pegava estudo de casa, eu contei para a história do jogador de futebol que jogaram a banana e falou que ele era macaco. Acontece agora no futebol, né? Lázaro Ramos foi estacionar o carro no restaurante, pegaram, achando que ele era um manobrista. Casos de médico negro que o paciente não queria ser atendido, né? Isso acontece na televisão e vira manchete, só que isso acontece comigo todos os dias. Eu fui procurar um passe escolar e eu, como professora, a mulher procurou 3 vezes, eu repeti meu nome várias vezes, eu falei assim, mas eu não estou achando, volta outro dia, porque eu já revirei a pasta de auxiliar de serviços gerais várias vezes. Eu falei, então, a senhora volta lá, procura na pasta de professora, porque eu estudei, ao contrário de você, que está aí como cabide político, teve que fazer um favor para o político para estar trabalhando. Eu estudei, tenho faculdade, entrei pela porta da frente. Eu quero o meu passe como professora. Ela, me desculpa, porque quando as pessoas têm uma atitude dessa, elas não sabem onde enfiar a cara, né? Eles procuram a gente, igual minha irmã trabalha numa empresa grande, as pessoas ficam olhando o crachá dela, ela tem vergonha, ela vira o crachá. O que ela faz na empresa? Porque todo mundo procura ela com a vassoura na mão. Negro tem que ser da limpeza. Negro nunca pode ter uma patente alta. Negro nunca pode estar lá em cima.
né? A gente tem que mostrar. Eu isso eu quero falar com os meninos. Hoje eu estou onde eu quero. Ah, você acabou os estudos? Eu falei com a minha filha ontem, a gente nunca acaba os estudos. A gente sempre está estudando. Sempre. Sim, com Aí a certeza. história da cotas que Maria Eugênia está falando, e que o padre Marcelo falou, vai diminuir? Vai. É uma discussão muito longa. Mas eu acho que tem muitos direitos que os negros têm que adquirir ainda. As políticas sociais Sim, vão fazer diminuir. Hoje as eleições tiveram sim. aí, a gente vê 2 mulheres no poder. Poucas mulheres estão na política. Né? Nós E temos que mulher dar um negra, jeito de então, diminuir. Igualar, a gente não vai conseguir. Marielle, olha o que fizeram com Marielle. Por quê? Porque ela era ela. Só porque ela era ela. Ela não fez nada demais. eu vi ali em cima a fala do padre em relação ao que aconteceu com os negros de abolição, depois após a abolição, né? Porque a abolição foi aquele falso, a falsa liberdade, né? A pseudo-liberdade, né? Porque tu aí, vocês estão livres. Mas vocês estão livres, mas vocês não podem estudar. Vocês estão livres, mas vocês não têm terra, vocês não têm direito à terra, vocês não têm direito a nada. A gente sequestrou vocês de onde vocês vieram e jogamos vocês aqui. Agora vocês estão livres. Mas livre para quê? Livre para quê? Porque se o negro não podia estudar, se o negro não podia trabalhar, se o negro ficasse na rua após tal hora, o negro era preso. Se o negro jogasse capoeira, o negro era vagabundo. Então, assim, essa reparação histórica, ela precisa vir com essa legenda, né? O porquê. Aí vem o porquê das cotas, o porquê precisamos reparar os erros, né? Porque eu já ouvi muito, 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 muito. Eu não sou racista. O erro não foi meu. Gente, nós somos um país racista, nós vivemos num país que tem um racismo estrutural gigantesco, que destrói vidas, destruiu a sociedade. Então, a gente precisa entender que, a partir do momento que a gente vive num país racista, a gente é racista. Só que a gente precisa enxergar isso e começar a se posicionar como antirracista, né? Se posicionar para desconstruir tudo isso que a sociedade nos coloca, nos impõe, né? Então, a política das cotas é uma política reparadora, sim, é uma política muito boa, tá? As políticas sociais, elas precisam existir cada vez mais, a gente sabe disso, como a gente viu ali a quantidade de evasão escolar, devido à falta de política pública, porque a criança negra, ela não só precisa de uma escola, ela precisa de uma creche, porque a mãe dela precisa trabalhar, a mãe dela é empregada doméstica e tem que trabalhar e não tem onde deixar a criança. Então, ela precisa de uma creche, ela precisa de uma merenda, porque a mãe dela não consegue colocar a criança num patamar de alimentação que ela precisa muitas vezes. Então, a gente precisa entender, né, que as políticas públicas, elas são principalmente, além de ser reparadora, ela deve existir sim, porque com o racismo sendo o centro das maiores desigualdades sociais do Brasil, a gente precisa ir direto nele. A gente precisa diminuir a desigualdade a partir do racismo, né? O tempo está quase acabando, tá? A live nem parece que passou, já passou quase 1 hora. A Eugênia que me falou aqui. Temos 2 minutos, tá? Eu queria, primeiramente... falar, né, o padre aí, mas não dá mais tempo. Mas não pode, porque o Instagram só aceita uma pessoa. Agradeço muito a participação de todos aqui, tá? Muito, muito enriquecedor, todas as perguntas e comentários. Agradeço a tua contribuição conosco, Cristian, doado teu tempo, teu conhecimento, tá? Vou deixar 1 minuto para que tu faça as tuas considerações finais. Vou deixar um grande beijo para você e para todos, todas e todos.
tá? Cadê, Isabel? Porque o Instagram, ele é cruel, ele derruba na cara da gente. Então eu vou deixar para que tu faças as tuas considerações finais. A gente tem 1 minuto ainda. Não. Agradeço a todos. Não, a gente só tem 20 segundos, vai. Obrigado, agradeço a todos e todas. E um beijo. E somos nós, lindas, negras e empoderadas. Minha gata, você gosta de ser negra? Sim. É linda! Diferente? E antes que eu me esqueça, gente, fora Bolsonaro, que essa é a nossa bandeira.